Nós vamos conversar com o Milton Kempf, que ele é presidente da Federação dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque os profissionais de saúde levam à AIA uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro por genocídio e crime contra a humanidade. É isso mesmo. Mais uma vez, o presidente, então, ele foi alvo dessa ação no Tribunal Penal Internacional. E isso se deve, esse tribunal é da Organização das Nações Unidas e crime contra a humanidade. Por quê? Devido às ações que ele vem cometendo em relação, né, ao andamento que ele vem dando em relação a essa questão do novo coronavírus, né? E está conosco, então, nesse momento, o Milton Kempf. Bom dia, Milton. Bom dia, tudo de bom? Vamos conversar, então, sobre essa questão grave que está acontecendo no Brasil inteiro, né? Milton, nos explique exatamente, eu tentei fazer um resumo, mas eu gostaria que você explicasse exatamente qual é essa ação que está sendo feita contra o presidente Jair Bolsonaro. Bom, essa ação é assinada por diversas entidades e sindicatos que tem uma organização chamada Unisaúde, a nível do Brasil, e também com a Associação de Advogados, né, dos Direitos Humanos. O que a gente está dizendo? Que o presidente Jair Bolsonaro, desde o início da pandemia, ele tem ou tem deixado de atuar ou tem atuado de forma contrária ao que preconiza a Organização Mundial da Saúde, que preconiza os sanitaristas. Por exemplo, estimulado o uso de medicações não comprovadas, estimulado o não usar máscara, estimulado a fazer aglomerações em público, tudo que não é, neste momento, não é aconselhado. E isso vai contra a Organização Mundial da Saúde e também vai em favor da contaminação e do aumento de casos, né? Porque confunde a população, né, que a população, alguns até nem levam muito a sério, porque ele até mesmo declarou uma vez que se tratava de uma gripezinha, né? E o que está acontecendo no Brasil hoje é uma falta de testagem, né, que deveria ter uma política centralizada, nacional, em favor da testagem, do isolamento social, da captura de casos comprovados, da captura de pessoas que tiveram contágio, que tiveram contato com pessoas contaminadas. Então, o Brasil não tem uma política centralizada hoje nacional para combater os efeitos da pandemia. E isso está comprovado no número de mortes, né? Estamos beirando a 100 mil mortes, estamos há tempos já com mais de 1.000 mortes dia, em média, e quase 50 mil contaminações por dia. Então, o Brasil tem uma situação bem grave e, com certeza, nós já somos o vice-líder mundial, né, em número de mortes e contaminados, e também somos o líder mundial em número de mortes de trabalhadores da saúde, né? Vocês representam o documento que vocês enviaram, enfim, tem mais de cerca de 64 páginas. Isso representa mais de 1 milhão de profissionais da área da saúde que vocês estão envolvidos, né? Sim, a nível nacional é 2 milhões de profissionais da saúde, é 10% do emprego formal do Brasil. A nível estadual nós temos 150 mil profissionais que atuam na área da saúde e nós temos assim um recorde muito grande de profissionais mortos já e de profissionais contaminados, né? Com certeza. E me diga uma coisa, em relação, qual é o retorno que vocês vão ter após protocolado esse documento? O que tu pode nos informar já? De alguma novidade? Vocês tiveram algum retorno em relação a isso? Não, porque o tribunal ele vai ter que primeiro julgar se aceita a denúncia ou não, né? Primeiramente o tribunal nomeia um relator e esse vai dizer se o que está escrito e se o que a gente está pedindo, né, é matéria realmente para o tribunal e se vai tramitar dentro do tribunal. Então a gente vai ter que aguardar agora primeiro se o tribunal aceita a denúncia feita pelas entidades. Se aceitar, aí vai ter um trâmite interno e a gente espera, né, que seja feita alguma punição, alguma coisa que o governo brasileiro seja, né, obrigado a cumprir os protocolos, né? Com certeza. Milton, está conosco também o jornalista, né, Leandro Adamati, ele fala direto da cidade de Farroupilha. Leandro, tu vê que é um assunto que envolve toda a área da saúde, preocupada com isso, né, Leandro?
Com certeza, Melissa. Eu quero aproveitar e também cumprimentar o Milton e, ao mesmo tempo, fazer uma consideração. A gente tem visto o presidente da República, Milton, insistindo muito na medicação da hidroxicicloroquina e da própria cloroquina. É também, como você colocava, um dos pontos em que embasa esse documento que vocês estão colocando na justiça, acusando o presidente de genocídio. Mas eu queria ir um pouquinho mais longe. A falta de um ministro da Saúde titular no posto, no Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia, também pesa em vossos argumentos? Com certeza, com certeza. Nós estamos há 3 meses quase sem um ministro titular da pasta, né? Alguém que entenda na área da saúde, alguém que tenha a capacidade de coordenar. Temos um ministro interino que não é da área, é um general, que ele é de outra área, né? Não consegue liderar alguma coisa mais consistente em relação à Covid. Então, também faz parte. Outra questão que a gente quer colocar é que o Conselho Estadual da Saúde, inclusive, aprovou resolução, né, também contra o uso de cloroquina e outras medicações, né, que não tem a comprovação científica. Nós também estamos aí num procedimento, ontem tivemos uma audiência também no Tribunal Regional do Trabalho, estamos pedindo que sejam testados todos os profissionais da saúde do Rio Grande do Sul com aquele teste RT-PCR, que é o teste mais conclusivo, né? Porque no Rio Grande do Sul, infelizmente, e no Brasil inteiro, né, a testagem é um dos grandes dramas nossos. Nós temos muito pouca testagem. E nos trabalhadores da saúde também só é testado aquele trabalhador com o teste rápido, aquele que apresenta sintoma, né? E a gente sabe que o assintomático também fica transmitindo o coronavírus. E nós temos muita gente assintomática, né, que está trabalhando nesse momento nos estabelecimentos de saúde. As ações que vêm sendo desenvolvidas pelo próprio Ministério da Saúde até o presente momento, diante da pandemia, você as classifica como muito abaixo do que o próprio Ministério deveria estar fazendo? Com certeza. Inclusive tem notícias, o próprio Tribunal de Contas da União cobrou que o Ministério gastou apenas 1/3 de tudo aquilo que estava programado para gastar durante a pandemia. Também nós entendemos, né, e está bem comprovado também, que o governo precisava fazer era uma política severa de isolamento, uma política severa de testagem, né, e pesquisa. O que o governo está fazendo é liderar algumas liberações de respiradores, alguns hospitais de campanha que são abertos e depois são fechados sem uso. Então está se gastando dinheiro, né? Na nossa visão está se gastando dinheiro e se desperdiçando dinheiro, enquanto nós precisaríamos estar tendo testagem no mínimo de uns 10 a 20% da população no geral, e todos os trabalhadores da saúde precisavam ser testados. E isso não está acontecendo. Então a política do governo do Ministério da Saúde está totalmente equivocada. Inclusive ele não tem uma coordenação dos estados e dos municípios, né? Cada um está fazendo a sua política, né? Então essa é uma questão muito grave na nossa visão. O que há por trás de tudo isso, Milton, na tua visão também, como presidente da federação aqui no estado do Rio Grande do Sul, do presidente da República insistir tanto na questão da cloroquina, de outros medicamentos, porque eles não têm reconhecimento, não têm aprovação, por exemplo, pela própria Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, e também por mecanismos internacionais. O que há por trás de tudo isso, desta insistência do presidente da República com essa medicação? Olha, nos bastidores o que se fala é que o Brasil comprou uma grande quantidade de cloroquina e agora não tem saída. Mas o que a gente imagina, né, o que a gente sabe é que o presidente tem uma política negativista quanto à pandemia, né? Ele nega a pandemia, né? Ele acha que a pandemia não existe, que tem que salvar a economia. Então a política avessa à situação mundial que estamos vivendo. Todos os países tomaram medidas bem consistentes, né, de isolamento social, de testagem, e o Brasil não. O Brasil preferiu negar a pandemia, dizer que isso era uma gripezinha e não tomar as devidas coordenações, tratar ela como uma emergência nacional, por exemplo, né? Porque o que eu entendo é que o governo deveria, no início já, quando surgiu a possibilidade de nós ter essa pandemia, chamar uma reunião de emergência nacional, fazer um decreto nacional de emergência, chamar os estados, os municípios, fazer um blackout total da população por uns 15 dias,
né, para que pudesse o vírus não se espalhar. O que acontece é que agora o vírus se espalhou e essa mortandade que nós estamos tendo é porque o vírus já está em todas as regiões do estado, quase todos os municípios e nas periferias, né? Então, a mortandade agora não está mais na classe, né, privilegiada, digamos assim, na classe A, está mais na classe C e D, que é as classes mais pobres da população. Certo. Milton, me permita mais uma questão, depois eu devolvo para a colega Melissa, jornalista Melissa Bueno também. Qual é a tua leitura como profissional da área da saúde sobre uma perspectiva da pandemia? Nós estamos no pico principal, vamos continuar ainda assim por algumas semanas, a pandemia está chegando ao fim, tem alguma coisa que se possa vislumbrar, porque um posicionamento seu também é um posicionamento, acima de tudo, bastante técnico. Não, eu não tenho dúvida que do jeito que estamos, nós não vamos conseguir baixar a curva tão rápido. E a tendência, inclusive, é que possa subir ainda mais. Eu acredito que nós possamos não estar no pico ainda da mortandade. E essa é a grande preocupação. Por quê? Porque o governo Eduardo Leite, ele fez eu estou falando agora do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite fez essa política de cores, né, de bandeiras. O problema é que essa política de bandeiras, né, ela torna os municípios independentes, né, e aí o município que está hoje na bandeira vermelha, amanhã está na amarela e muito rápido troca de bandeira. Então nós achamos que as políticas também precisavam ser corrigidas. Então, na nossa visão, nós estamos ainda, digamos, longe de uma solução para que possamos baixar a curva de pandemia. O que a gente vê, inclusive, também todos os dias na TV, é que todos os dias troca os estados que estão em crescimento, o estado que está estabilizado e o estado que está em baixa. E a gente vê que a maioria dos estados continua sempre na bandeira vermelha em crescimento do número de casos e de mortes. Nossa, com certeza. Melissa. Adamati, eu queria só complementar e que o Milton nos informasse. Tu tem uma questão de números, de quantos profissionais da área da saúde já estão atingidos com a Covid-19? Eu não tenho aqui esses dados, né? Porque esses dados são monitorados pelo COFEM, que é os conselhos de enfermagem, né? Que eles têm o programa, estão monitorando. Mas eu sei que nós estamos hoje, recordistas mundiais, tem mais de 300 mortos profissionais da saúde e tem mais de 10 mil contaminados, com certeza. Mas eu não teria agora o número exato para passar para vocês. Por que eu te pergunto isso? Porque Caxias do Sul teve uma característica inicial em relação ao contágio que foi justamente de profissionais da área da saúde, aqui no nosso município. Eu não sei aí, Adamati, se também foi essa a questão, mas em Caxias iniciou realmente o contágio com profissionais da área da saúde, atingiu primeiramente os profissionais da área da saúde. Por isso que eu fiz esse questionamento, não para a gente ter os números exatos, mas sim para demonstrar que a questão da pandemia, no momento que atinge o profissional da área da saúde, que é também o caso muito preocupante, né? Exato. E a nossa preocupação é que daqui a pouco nós teremos equipamentos, teremos leitos hospitalares e não teremos profissionais para estar atuando. E isso que é a nossa preocupação. E quando o ministro veio no estado, foi questionada essa questão para ele, né? E ele disse que teria 1 milhão de profissionais no Brasil habilitados. Não adianta ter profissionais habilitados a nível nacional. Nós temos profissionais suficientes. O que nós não temos é segurança para o trabalhador. Não temos aquela garantia que o trabalhador vai ter o teste e vai ter o isolamento e vai ter o tratamento se acaso ele ficar doente. Essa é a questão. Ai, com certeza. E nós estamos aí numa insegurança, né? Eu creio que vocês, profissionais da área da saúde, a população como um todo, né? A gente fica, justamente por essa posição do presidente, né? Isso causou muita insegurança em toda a população, né? Com certeza. Com certeza, é uma insegurança total. Os profissionais da saúde estão apavorados. Embora a população, como no geral, né, a gente é homenageado todos os dias enquanto profissional da saúde, mas na prática ainda falta muita valorização para o trabalhador, muita segurança e uma política para proteger os trabalhadores da saúde ainda não tem. Então, na verdade, é muito ainda na fala, no discurso, mas na prática ainda está muito longe de nós ter o reconhecimento e a valorização. Tá certo, Milton. Adamati, tu tens algum questionamento a mais?
Eu acho que está bem colocado, agradeço também ao Milton, foi bem claro nas explicações e está aí a situação. E você pega muito bem, Melissa, nós estamos confusos, eu estou confuso ainda sobre esse assunto também, é bem complicado porque a todo momento a gente vê, usa tal medicamento, agora surgiu a febre daquele medicamento que combate parasitas, os conhecidos vermes, em outras palavras, mas não tem gente, não tem nada comprovado nesse sentido. Aqui em Farroupilha, o prefeito municipal disse que não vai seguir algumas orientações do próprio Ministério da Saúde também, porque é bem complicada a situação e a gente, como a gente diz, não dá para brincar com vidas humanas, né, Melissa e Milton? Com certeza. Para concluir, eu queria deixar esse recado também, né? Pessoal, não existe tratamento para o Covid. A única coisa que se trata é o sintoma. Se dá febre, se dá analgésico, se dá dor, se dá analgésico, se dá febre, se dá antitérmico, né? E se está se experimentando, né, alguns retrovirais, né? Alguma coisa assim. Mas não tem ainda, o vírus não tem ainda alguma medicação que combata o vírus, né? Estamos esperando que venha a vacina. A única coisa que pode garantir mesmo é o isolamento social, a lavagem das mãos, o uso de máscara, né? A pessoa não permitir mais aglomerações, né? Isso que vai garantir o sucesso no combate ao coronavírus. Tá certo, Milton, muito obrigada pela sua participação, hein? E olha só, te parabenizo em nome de todos os profissionais da área da saúde. A gente não pode perder essas oportunidades, sim, de parabenizar todos vocês que estão aí na linha de frente, estão aí na ponta. Muito obrigada pela sua participação aqui na Bitcom TV. Eu que agradeço a Convite TV. Um abraço. Um abraço.